Eu não sirvo mais para nada. Eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia antes. Não dá mais. Eu nunca mais vou melhorar. Eu não sou uma pessoa capaz de ser amado por alguém. Pois é, esses são pensamentos que normalmente pessoas que estão com início de depressão, que estão com depressão têm. São pensamentos destrutivos. Mas por que será que nós temos esses pensamentos destrutivos na depressão e como combatê-los? Pois é isso que a gente vai falar hoje no nosso programa Por uma Vida Sem Depressão. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo! Aqui você encontra dicas e informações de como melhorar dos sintomas da depressão e voltar a se sentir vivo novamente. Aqui é o José Ferreira e nesse episódio eu vou conversar com você, debater e também lhe mostrar como a gente pode combater pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos que a depressão causa. Mas para iniciar, o que são esses pensamentos disfuncionais? Ou pensamentos negativos ou pensamentos destrutivos? São pensamentos que vêm a nós como autoconceito, como uma forma de a gente conceituar aquilo que nós acreditamos que somos naquele momento, só que de forma muito deturpada da realidade, né? Porque a depressão causa isso. A depressão faz com que a gente olhe de uma forma mais negativa para nós mesmos, principalmente quando ela causa fatores de tristeza, né? Quando ela causa fatores de falta de prazer, então ela coloca uma lente negativa de como vemos o mundo e como vemos a nós mesmos. E pelo fato, né, de muitas vezes a depressão causar falta de energia, né, baixa de energia, ela também faz com que nós pensamos que nós não somos capazes de fazer mais nada. Então, esses pensamentos são pensamentos destrutivos e fora da realidade, né, do que realmente é, porque nós pensamos que somos daquela forma e temos um autoconceito negativo que a depressão causa na gente. Mas o que não é isso? O que não são pensamentos disfuncionais? São pensamentos que muitas vezes a gente tem, né, o Brasil não tem mais jeito, né? Como muita gente diz aí, é um pensamento negativo, um pensamento pessimista, né? Só que não é exatamente um pensamento destrutivo de si, não é um autoconceito destrutivo de si, né? Hoje eu tô desanimado, tô para baixo, né? Tô me sentindo feio. É um pensamento negativo, mas de vez em quando nós nos sentimos também, né? Tristes, nos sentimos para baixo, né? Não nos sentimos tão bonitos assim. Sempre, né? E acaba que é normal, né, do dia a dia, mas a depressão, ela causa isso constantemente, esses pensamentos vêm constantemente, e aí que é o problema, e é muito mais grave do que isso. Por exemplo, um pensamento de que assim, eu não sirvo para nada, né? Eu não consigo mais fazer nada, para mim não tem mais jeito, eu não sou capaz de ser amado por ninguém, certo? Então, ela coloca tipo um filtro negativo, ela mente pra gente, deturpa a realidade, porque sempre alguém é amado, não importa que seja, nós todos somos amados pelos nossos pais, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Então, a depressão causa esse tipo de interpretação errada e esse autoconceito negativo que vem através desses pensamentos. E o interessante é que esses pensamentos eles alimentam a depressão, porque esses pensamentos fazem com que nós temos emoções, né, que nós possamos ter essas emoções negativas, que muitas vezes de desânimo, né, de tristeza, né, eu sou horrível mesmo, né? Então eu tô me sentindo como envergonhado de mim mesmo. Então dá essas sensações e essa interpretação resulta nessas emoções negativas que resultam em comportamentos também disfuncionais, que não funcionam pra gente. Como, por exemplo, a gente ficar, já que eu não tenho mais jeito mesmo, não vou fazer mais nada pra minha vida. Desistir de fazer alguma coisa por você, desistir de se cuidar, né? Tem pessoas que nem tomam banho mais. Eu não quero mais fazer isso, pra mim não faz nenhum sentido mais
ir passear no parque, tanto que eu gostava antes, né? Ou estudar, eu não estou conseguindo estudar, olha só. Por quê? Isso também, eu estou desanimado, eu gostava tanto de estudar e eu não consigo mais fazer isso. Então, assim, esses pensamentos de que você não consegue, de que você nunca mais vai ter essa capacidade, né, de fazer as coisas bem como fazia antes, né? Esse pensamento de se sentir inferior aos outros porque você se sente mal consigo mesmo, porque abaixa essa energia, essa queda, esse autoconceito negativo de si, e acaba que esses comportamentos de não fazer aquilo, de deixar para lá, de não tomar banho, e até esse desânimo aumenta, e isso acaba aumentando a depressão e cada vez entrando nesse círculo vicioso. Pessoal, por que é tão importante nós entendermos e percebermos esses pensamentos disfuncionais? Porque é importante nós combatermos. Esses pensamentos, eles geram em nós emoções que geram comportamentos inadequados, que fazem com que, muitas vezes, piore a situação da depressão. A depressão, ela é praticamente alimentada por esses pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos, que vêm de crenças que nós, através da nossa história, vão se consolidando e muitas vezes vão se tornando verdades para a gente, né? E a depressão, além de ela gerar, né, como eu disse, ela se alimenta desses pensamentos negativos. Então é importante a gente reconhecer, entender e questionar esses pensamentos negativos conforme o que é real, conforme o que é mais adequado, né, mais palpável para a gente, porque esses pensamentos, eles vêm de crenças muitas vezes deturpadas mesmo, né? Por exemplo, tem pessoas que acreditam que ela não serve para nada. Tem pessoas que acreditam que ninguém me ama, né? Eu não sou capaz de ser amado ou de ser amada. Eu não tenho valor, né? Eu sou inferior às pessoas. São crenças de interpretações deturpadas do que acontece. Muitas vezes geradas e sensibilizadas pelo processo depressivo, mas também que pode causar uma depressão junto com outros fatores, né? E são justamente vindos de crenças que são consolidadas durante a nossa vida, nossa existência, né? Nosso crescimento, nosso desenvolvimento, desde a infância até a idade adulta, né? Passando pela adolescência, enfim. Mas para que vocês possam entender melhor, eu vou mostrar aqui um gráfico para que vocês visualizem, ok? Vamos lá. Além também, antes de eu entrar mais a fundo nesse gráfico não, nessa imagem ilustrativa que dá para vocês entenderem melhor sobre essas questões de crença, é importante vocês entenderem também o que não é crença destrutiva, né? Porque muitas vezes nós temos crenças negativas, mas que não são tão destrutivas e não são tão deturpadas, né? Que nos influenciam tanto nesse autoconceito, né? Porque, na verdade, a crença destrutiva é um autoconceito inferior, um autoconceito negativo que temos de nós mesmos, e isso nos impede, nos limita, né, a fazer o que realmente devemos fazer, o que nós possamos fazer, né? E tira a nossa liberdade, a nossa capacidade de viver uma vida como queríamos, como deveríamos, uma vida normal, né, nesse processo, né, de emoções negativas que geram comportamentos disfuncionais. Mas então, gente, de vez em quando, né, nós temos alguns pensamentos, por exemplo, hoje eu não estou me sentindo bem comigo, eu estou me sentindo feio hoje, né? Hoje eu estou meio triste, acho que o dia para mim não tá legal, tá sem graça, né? Esses pensamentos, né, podem ser negativos, né, e de vez em quando podem acontecer, né? Nem sempre a gente está feliz, nem sempre a gente está bem. Muitas vezes nós olhamos para a gente no espelho mesmo, tem certos dias, e falamos, nossa, eu não estou me sentindo bem hoje, parece que não estou me sentindo, né, bonito, né? Não estou me vendo como uma pessoa bonita hoje, né? E de vez em quando é assim mesmo, isso é normal. O problema é quando começa a ser frequente e de uma forma exagerada,
certo? Então, esses pensamentos não são exatamente esses pensamentos da depressão que são destrutivos. Os pensamentos destrutivos mesmo é falar assim, nossa, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, né? Eu sou inferior aos outros, né? Isso que são pensamentos depreciativos de si, né? Mais voltado para esse autoconceito negativo, né? Então, alguns pensamentos às vezes negativos, por estar triste, né? Esse país não tem mais jeito, né? Muitas pessoas falam assim, é um pensamento até pessimista, mas não é um autoconceito destrutivo, né? Então a gente também tem que saber identificar isso, né? De vez em quando também a gente fica triste, enfim, tem uns pensamentos ruins, mas logo passa. A questão é quando não passa e quando é exagerado desse conceito de si. Mas vamos aqui para o gráfico não, imagem. Vamos aqui para a imagem agora, para explicar melhor para vocês. Olha só, gente. A história da aprendizagem, que está nesse daqui que eu estou agora circulando, né? A história da aprendizagem tem componentes experienciais. O que são esses componentes experienciais? São as experiências que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Desde a nossa infância, né? Com os nossos pais, com nossos amigos, nossos parentes, experiências de passeios, né? Experiências quando nós descobrimos uma comida nova, experiências quando nós, em comunidade, em convívio um com o outro, nós possamos entender o que significa, às vezes, a amizade, o que significa apresentar um trabalho na escola, enfim. São esses tipos de experiências e componentes experienciais que nós vamos vivendo. E depende também da questão do nosso temperamento, que é genético, nós vamos pegando esses componentes da experiência que nós temos e vamos organizando de uma forma cognitiva para que a gente entenda, para que tenha nexo, né? Para que a gente possa entender que isso, através disso, vem isso, né? E que a gente possa colocar sentido nisso, né? E quando a gente coloca um sentido no que é experienciado, nós processamos isso e colocamos um significado, certo? Nós colocamos um significado em cima daquela experiência, né? Por exemplo, eu fui apresentar um trabalho na escola, né? E a professora elogiou meu trabalho. Isso é uma experiência, tem os componentes da experiência que a gente organizou de forma cognitiva. Eu apresentei, a professora gostou, eu fiquei feliz, né? A gente está estruturando isso e nós colocamos um significado. Isso aqui então é bom. É bom eu estudar, é bom eu apresentar um trabalho, é bom que eu seja elogiado. Então, colocou um significado bom nisso. E quando a pessoa interpreta isso, que todas as vezes que ela foi falar em público, por exemplo, ela vai interpretar uma coisa legal. Eu tenho capacidade de fazer isso. Então, fortalece muitas vezes uma crença central inconsciente, gente. Essas crenças são inconscientes de que eu sou capaz, que é bom, que é legal, que eu posso fazer isso, né? Então, a pessoa não fique muitas vezes ansiosa, mas tem esse controle maior quando vai se apresentar em público, ou quando vai apresentar um projeto no trabalho, né? Porque ela sabe, ela tem essa confiança que desde a infância isso dá um feedback positivo para ela, né? Então ela interpreta dessa forma, que também gera, através dessa interpretação, emoções, motivação, né? Esses sistemas aqui que a gente está vendo, né? Sistemas de questões afetivas, né? Por exemplo, se a gente interpretar de uma forma positiva, né, o que vai acontecer, por exemplo, uma apresentação, como eu estou dando de exemplo, a gente vai ativar emoções positivas, por exemplo, a motivação, né, o ânimo, em que vai gerar um comportamento de se apresentar de forma leve, de forma alegre, de forma concentrada. Isso gera um comportamento. E quando a gente se apresenta dessa forma, fortalece a nossa crença central de que somos capazes de fazer aquilo, porque as pessoas muitas vezes vão aplaudir, vão gostar, certo? E entra nesse ciclo. A questão é, quando isso aqui é uma crença disfuncional ou uma crença que limita a gente. E acontece também nas questões das histórias de aprendizagem, dos componentes experienciais que a gente passa durante a vida, certo? O que eu quero dizer com isso? Pegar o mesmo exemplo desse menino que apresentou um trabalho na escola, certo? Ele fez o trabalho, um trabalho de física, por exemplo, foi apresentar na frente, né, de todos os colegas, né, e a professora, muitas vezes é uma professora exigente, que muitas vezes ela não gosta muito, né, nem de dar aula, tá ali por obrigação, tá meio chateada, mal-humorada, enfim, né, a gente nunca sabe,
E quando o menino apresenta o trabalho, né, de uma forma como ele conseguiu fazer, da melhor forma possível, vamos supor que a professora falou na frente de todo mundo que esse trabalho estava horrível, que ele poderia ter feito melhor, né, que você não tem capacidade para fazer algo melhor, tipo assim, humilhando mesmo o menino na frente de todo mundo, e muitas vezes os colegas, como, né, meninos, né, e jovens, muitas vezes eles brincam, eles tiram sarro e começam a tirar sarro da pessoa, do colega, né? E esse colega, olha só, ela pega esses componentes experienciais, né? Ele coloca um significado ali nisso e uma interpretação de que isso é ruim, de que ele não é bom, em que ele não é capaz. E aí começa a criar uma crença dentro dele central, inconsciente, que ele é desamparado, que ele não consegue, que ele não é capaz de fazer as coisas, né? E muitas vezes não é isso, muitas vezes foi um erro, na verdade, da professora, que ela não deveria ter feito isso, ela deveria ter chamado ele à parte e mostrado para ele o que estava bom, o que não estava ruim, para que ele pudesse refazer o trabalho dele e assim reapresentar para os colegas futuramente. Então, na verdade, o problema não foi ele ali, foi a professora. Só que ele acreditou, pela professora ser uma autoridade, que aquilo era real. E a interpretação foi deturpada. A interpretação e o significado foi dado para aquele fato, para aquela experiência, de uma forma negativa, né? Longe do que realmente é. Mas fica como uma crença, como uma verdade para essa pessoa. E toda vez que muitas vezes ele vai apresentar um trabalho, ou ele vai apresentar um projeto, né, ele vai sentir medo, ele vai sentir ansiedade, porque ele tem uma crença que as pessoas vão poder achar ruim do que ele vai apresentar, as pessoas vão poder rir dele, vão ridicularizá-lo, né, por causa daquilo que ele acredita que ele não é capaz. E gera, às vezes, um comportamento, muitas vezes, né, de essa tremenda ansiedade, né, que dá um comportamento de não apresentar, né? Ou não conseguir apresentar como deveria, com todo esse potencial que ele tem, né? Ou faltar até, às vezes, da apresentação, né? Falar para o chefe, não dou conta de apresentar, né? Fugir disso. E isso gera um reforço naquela crença central de que ela não é capaz. Eu não apresentei, não fui capaz de apresentar, então realmente eu não tenho mais jeito. Daí começa, não tem mais jeito. Olha esses pensamentos ruins vindo. Olha esses pensamentos que parecem que é real, que parece que eles deturpam, né, a realidade e faz com que a gente acreditemos de uma forma destrutiva de nós mesmos. E isso vira um ciclo, cada vez ficando pior, com medo, daí a pessoa vai ficando triste, vai parando de fazer as coisas. Não adianta mais, eu não sou capaz mesmo, daí ele nem faz mais projetos, só trabalha o essencial ali, né? Não tem mais sonhos para o futuro, porque ele acredita que não é para ele, não é capaz, certo? E isso pode gerar um processo depressivo com outras questões também, além de ambientais, genéticos, né? Junta tudo isso, sensibiliza o sistema, né? E acaba também acreditando nessa parte negativa que acaba desencadeando um processo depressivo, né? Através dessa crença, através de comportamentos de que ele não pode, não é capaz, né? Ele vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais incapacitado por ele acreditar nisso, certo? E isso influencia muitas vezes somaticamente, ou seja, no corpo, e pode até atrapalhar, né, questões internas, né? E cada vez mais a pessoa fica desanimada e fica desmotivada, fica cansada, esgotada, né? Tanto que, por ele acreditar que não pode, muitas pessoas elas pensam que elas têm que se cobrar ao dobro do que deveriam. Então, muitas vezes elas estudam, muitas pessoas estudam pra caramba, fazem as coisas pra caramba e exige cada vez mais. E se não tá bom o suficiente, às vezes a pessoa exige muito mais da capacidade física dela. E se por acaso ela não conseguir, ela se martiriza, ela se condena, né? Então isso vai desgastando também emocionalmente, né? É uma das coisas que desgasta, né? Uma das coisas que tira a nossa energia e dá cada vez mais estresse, muitas vezes no trabalho, por essa tremenda força, né, de exigência de você mesmo, né, sem entender os seus limites. Tudo isso vindo dessa crença, que é um exemplo que eu dei, mas pode ser crença de desamor, né? A pessoa acha que não pode ser amada por algum motivo que aconteceu e criou essa crença interna,
né? Pode ser uma crença de que a pessoa não se valoriza, que a pessoa acha que não tem valor, né? Por pensar que muitas vezes os outros viram ele, né, como uma pessoa inferior e ele acreditou nisso, né? E muitas outras coisas. Então, gente, isso são crenças que geram pensamentos através de um fato que é interpretado de forma errada, certo? Quantas vezes as pessoas, por exemplo, que estão em depressão, as pessoas que estão em depressão têm uma baixa energia e não conseguem, às vezes, render como renderiam antes, né, se tivesse com a sua saúde plena, né? E elas acabam vendo aquilo e acabam pensando assim, aquela situação de que não conseguem fazer as coisas como antes, mas elas colocam na conta sua e não do problema que elas estão passando, não da doença que elas estão passando, porque a depressão é uma doença, né? A gente não tem como, por exemplo, de pegar um resfriado. Um resfriado também dá desânimo. Um resfriado também, muitas vezes, faz com que a gente fique de cama e não consegue fazer as coisas, né? Então, a depressão é praticamente como se fosse um resfriado. Ela também causa, né? Claro que não igual, mas nesse sentido, né? Relacionando. Ela causa também essa baixa de energia. Ela causa também tudo isso. Só que, como a depressão muitas vezes não é compreendida por nós mesmos, nós colocamos na nossa conta, pensamos que nós que somos culpados, e nós nos culpamos. E vem aí o pensamento desse fato interpretado de uma forma equivocada de que nós não podemos, mas na verdade nós podemos, né? Apenas nesse momento nós não estamos em condições de saúde para enfrentar isso de uma forma como enfrentávamos antes. E é assim que nós devemos agir. Só que sempre vem esses pensamentos. E daí, eu não mereço mais estar aqui com a minha família, eu não consigo mais trabalhar, e assim sai do trabalho. Eu não, para que eu vou me importar com a minha aparência? Eu sou horrível, eu sou feio, eu sou inferior aos outros, né? Acaba que não se cuida mais. Tem pessoas que deixam até de tomar banho. Olha só o comportamento influenciando no comportamento. Porque o sentimento de tristeza e muitas vezes de desânimo, né, de desmotivação, gera esses comportamentos destrutivos para si e reforça aquela crença de que ele é inferior. Mas na verdade não é, uma mentira que a depressão nos conta, certo? Então devemos prestar muita atenção nisso. Mas como a gente pode combater, né, essa depressão? Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, pessoal, vamos falar agora, então, de uma ferramentinha muito interessante para a gente combater pensamentos negativos. Gente, o sentido de combater pensamentos negativos, por eles serem não reais, por eles serem interpretados de forma incorreta, né, é que sempre vai ter fatos que comprovam o contrário, né? Um fato, porque isso é exagerado. A gente tem que colocar para uma realidade esses pensamentos. Isso não, porque praticamente todos esses pensamentos são irreais e exagerados. Mas quando a gente comprova isso com fatos da vida que nós passamos, que nós podemos comprovar isso, esses pensamentos podem ser flexibilizados e colocados de uma forma mais realista, né? Para que a gente possa perceber que também isso da depressão não somos nós, mas está conosco, e nós que temos essa capacidade não sumiu de nós. Nós podemos comprovar isso. Então, isso é para ajudar. Isso aqui é uma ferramentinha chamada de mudando pensamentos negativos, certo? E ela funciona da seguinte forma. Escreva o pensamento negativo na coluna da esquerda. Essa coluna aqui, tá bom? E depois escreva alguns fatos possíveis, né, que você precisa considerar, que é na coluna da direita, ok? Vamos colocar então um exemplo aqui, pensamentos negativos. Vamos colocar assim, não, eu não sou capaz, né, de fazer um trabalho bem feito. Vamos colocar ali, vamos supor no trabalho, né? Não sou capaz de produzir um projeto que vale a pena apresentar. E coloca ali pensamento negativo. Agora coloca outros fatos possíveis que combatem esse pensamento, que dizem conta, que comprovam que esse pensamento está equivocado. Sim. Vamos pensar aqui. A pessoa começa a refletir, né? Eu não sou capaz de apresentar esse projeto, mas no passado eu apresentava uns projetos, eu apresentava muitas vezes
na faculdade estava muito bem, os professores elogiavam muito meus projetos. Olha só. Então, a capacidade ele tem, ele já comprovou isso, ele já fez isso. Muito tempo atrás, né, eu consegui apresentar um projeto aqui na empresa que foi muito bem visto, né, pelos meus líderes, pelo gerente da empresa e por todos aqueles, né, que me ajudaram a colocar até em prática esse projeto, que elogiaram esse projeto. Então, será mesmo que eu não consigo fazer esse projeto, sendo que eu tenho essa capacidade, eu tenho conhecimento para fazer isso, né? Eu posso construir um bom projeto para ajudar essas pessoas e essas pessoas precisam, a empresa precisa desse projeto para crescer e é uma oportunidade de mostrar que realmente eu tenho valor, porque eu tenho valor. Olha só as provas que eu já pensei nisso, eu já levantei e também outros fatos possíveis. Não é exatamente que eu não consigo, né? Eu consigo sim. Às vezes esse medo que me impede, mas é um medo muitas vezes irreal, porque o que mais pode acontecer? A pessoa simplesmente pode falar para mim que esse projeto não vai ser agora, mas futuramente. Daí você vai questionando isso, né? E como é que você vai saber se não consegue se você não construir e não tentar, né? E sendo que você já fez outros projetos até na vida, em casa mesmo, né? Muitas vezes eu fiz um projeto em casa de construir uma estante, eu fiz, né, procurei na internet, vi aquelas estantes de tubo, né, de cano e fiz aquela estante maravilhosa, eu consegui, eu teve essa capacidade. E essa área é a área que eu mais sei na empresa, então eu posso fazer esse projeto. Eu tenho essa capacidade. Muitos falam que nenhuma pessoa nessa empresa conhece mais dessa área do que eu. Então, só, outros fatos possíveis que comprovam isso. Então, o que você pode pensar dessas duas coisas, né? Pensar de uma forma mais real. Não é que eu não tenho capacidade. Muitas vezes é a depressão ou essa falta de confiança que está me fazendo isso. Mas sim, eu posso, se eu conseguir, né, confiar em mim, se eu pegar isso para fazer e construir um projeto bem feito, né, uma apresentação bem feita, vou me sentir mais seguro. Então eu posso fazer isso sim, né, porque eu tenho esse conhecimento. Tá vendo? Esse pensamento é um pouquinho mais real. Não é tão equivocado de falar simplesmente que eu não tenho capacidade. Capacidade você tem todas essas provas, com o exemplo que eu dei, por exemplo, né? Nesse exemplo. Daí você pode também pense, o que pode combater esses pensamentos? O que é real, o que é possível, né, na minha vida, né, que desmente esse pensamento, né, ruim, que mostra para esse pensamento que ele não é real, que ele é muito exagerado. Então você coloca de uma forma mais realista e você percebe que você sim pode construir algo na sua vida, né, e pode entender isso de uma forma mais concreta e mais real. Olha, na aula de hoje nós vimos como combater pensamentos disfuncionais e de onde eles vêm, né, pensamentos negativos, e que realmente são pensamentos destrutivos na nossa vida. Então agora, né, se você não conseguir sozinho, né, combater certos tipos de pensamentos, está sendo muitos pensamentos e você não conseguir acreditar nisso, procure ajuda. Procure um psicoterapeuta que possa te ajudar a enxergar isso da melhor forma. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar para nós mesmos. Como o olho vai enxergar dentro dele, né? Então não tem como o olho só enxergar para fora. E quando uma outra pessoa conversa com a gente, nos ajuda de uma forma estruturada, que é a psicoterapia, ela faz com que nós percebamos coisas que sozinhos nós não íamos perceber, porque é uma estrutura cientificamente validada para que possa trazer clareza e possa fazer com que nós pensemos de uma forma mais real e mais funcional para a nossa vida, certo? E se você estiver desanimado, né, estiver tendo todos esses pensamentos ruins, estiver se sentindo culpa exagerada, né, estiver com tristeza por mais de 2 semanas, né, estiver com falta de prazer e até as coisas que você sentia prazer, você não liga mais, parece que você procrastina para fazer até as coisas que você gosta de fazer. Quando você procrastina demais também,
pode ser um sinal de alerta. Quando você está com alteração de sono, você está com muito sono, às vezes perde o sono durante a noite, né? Quando você está comendo demais, né, porque você está compulsivamente ansioso por adquirir prazer, porque a comida dá prazer, né? Ou também perdendo a fome por desinteresse, certo? Pode acontecer uma das coisas. Quando você perde essa capacidade de concentração, de aprender, né, a memória fica ruim, né? E quando você corporalmente você sente um peso, né? Psicomotoramente, né, que a gente fala, né, na questão psicomotora, você parece que está andando mais devagar, não consegue andar mais depressa, né? Quando você tem um desgaste emocional, baixa de energia, tanto física como mental, se você tiver qualquer um, dois ou três desses sintomas, já procure ajuda. Isso são sintomas de depressão, né? Ou início de depressão, né? Ou uma depressão já colocada, se você já tem, se você já não tem controle da situação, né? Procure, tem tratamento, tem sim uma maneira de sair disso, que você pode sair disso, mas procure ajuda. Procurar ajuda não é fraqueza, muito pelo contrário, é encarar toda essa falta de informação para que você possa viver a sua vida de uma forma feliz, alegre e nova de novo, correto? Então, se você precisar, estou aqui, sempre à sua disposição. E, gente, não deixe de procurar uma coisa tão importante para a sua vida, né, que é a sua saúde mental, de procurar essa recuperação da saúde mental, certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!